Olá, moto youtuber espectadores! Depois de milhares de pedidos, aqui vai o comparativo entre a V-Strom 650 e a NC 750. Não que essas motos sejam da mesma categoria. Até o preço mostra isso. Atualmente a V-Strom está sendo vendida por 40 mil Fred Flintstones. E a NC, no site lá, está pelo preço de 32.900 Fred Simpson. Então você vê, a V-Strom é 22,5% mais caro. Então é uma categoria um pouco diferente. E até os 15 cavalos a mais, ela vem com controle de tração, mas enfim, são as duas motos que a NC eu tenho atualmente e a V-Strom eu rodei 52 mil quilômetros. Então, querendo ou não, vamos lá! E aí eu vou usar a mesma metodologia que uma revista que já não existe mais, uma revista especializada usava, que é a questão de pontuação. Então o primeiro item é algodão. Eu dou uma nota 8 para a V-Strom e 8 para a NC também. As duas são bem agradáveis de se pilotar. Cada uma tem uma particularidade que a gente vai ver mais para frente. Uma é mais interessante na cidade, agilidade e tal, mas é agradável. E a outra na estrada também, ela é bem interessante, também é bem agradável. Então, empate aí. E o segundo item é conforto. E aí, desculpa os fanboys da NC, mas a V-Strom, ela é fera. É o item, assim, fogo da V-Strom, é o conforto. Então, dou uma nota 9 para ela. Ela tem um banco bem confortável, as suspensões agora estão em regulagem na frente também, então você pode regular a questão do corpo. E o espaço do banco também é uma coisa bem legal. Então pessoas fofinhas, com garupa também, vão se posicionar legal, porque ela tem um banco bem espaçoso. E na NC, um dos pecados dela é principalmente o banco. O banco do garupa é horrível, é um pouco maior que um tapa-sexo carnavalesco. E o do piloto é um banco até o tamanho razoável, mas ele tem uma densidade da espuma meio dura. Meio não, é dura mesmo. Então, depois de rodar longas horas, com garupa principalmente, a coisa complica. Então a NC é um 6,5 aí, vamos melhorar a NC. Painel, também conhecido como dashboard. Um 8 para a V-Strom. Hoje o painel da V-Strom é o que eu poderia dizer, é o essencial. Então tem lá trip 1, trip 2, consumo instantâneo, temperatura, enfim, é bem completo. E na versão que eu possuía, um penaltyzinho era que pra você mudar as informações, só tinha uma posição, só para subir. Era como se fosse o lampejador. Então não era muito prático. E no modelo atual aí, ele sobe e desce as informações, então ficou bem melhor. E o da NC, apesar do painel ser bonito, ser configurável, com luzinha e tal, merece um 6,5. Dois pênaltis desse painel. Falta temperatura ambiente, não custa nada, tem um monte de moto muito mais barato que já tem isso. E até porque existe o sensor, tá? Que é para regulagem da injeção eletrônica, existe sensor, então não custava nada mostrar lá. E outro pênalti, mais 3 pênaltis. Outro pênalti é que para você mexer no painel tem que ir lá no painel, então os botõezinhos estão lá, então você tira a mão do guidão. Tá? E o terceiro pênalti... o terceiro pênalti, que para mim é meio pênalti, só alguns gostam, é o marcador de temperatura do motor. Mesma coisa, existe esse sensor, mas não mostra no painel. O marcador de temperatura, apesar de algumas pessoas adorarem, para ser bem sincero, ele não é tão útil assim. Já foi feito pesquisas que às vezes a pessoa não enxerga, se a moto superaquece, ela não enxerga. O mais eficiente é a luzinha, e a luzinha de alta temperatura existe.
Só que eu acho útil para você ver quando você vai aquecer a moto, para você ver se ela já chegou na temperatura ideal. Enfim, é uma informação que não custava nada ter. Equipamentos. Eu dou uma nota igual para ambas. Nenhuma tem aquecedor de manopla, nenhuma tem cavalete central. Agora eu não lembro, protetor de mão. Deixa eu ver aqui. E nenhuma vem com um protetor de mão também. Então é basicamente 6 para cada uma. Dá para melhorar, viu? Honda e Suzuki. Acabamento. Eu não sou a pessoa mais indicada para julgar esse item, porque eu não tenho, meu nível de percepção não é tão aguçado. Eu dou um 7 para as duas aí. Mas nenhuma eu percebi nada assim, um fio esculachado, alguma coisa assim. Eu não percebi nada de... Também não percebi nenhum luxo. Então, 7 aí. Capacidade de carga. E aí nesse item envolve bagagem e passageiro. Aí vai um 8 para Suzuki e um 7 para NC. Quais são as minhas ponderações? Para começar, a NC é a única moto da categoria e uma das únicas que possui o porta-bagageiro, que é no lugar do tanque. Então cabe um capacete. Cara, isso aí é muito prático. Só que ela não vem com bagageiro traseiro. E para piorar, por exemplo, se você for viajar, você é obrigado a instalar alguma coisa, porque além do banco traseiro ser muito estreito para você colocar bagagem, é onde é o bocal de abastecimento, você tem que levantar o banco. Então, já pensou numa viagem longa, você fazer, tendo cada parada levantar o banco, aí não dá, né? Então, podia ter melhorado. E na Vestron, ela possui espaço para bagagem legal, ela tem o bagageiro traseiro, mas não possui o prático, e acho que nenhuma tem, esse prático porta-capacete, digamos assim. Então, motor. Cara, a Suzuki ela é incrível nesse ponto. O projeto do motor, ele é bem antigo, é desde Mills e Fred Flintstones, óbvio que recebeu atualizações, bico injetor, revestimento de cilindro e tal, mas é basicamente o mesmo motor. Hoje ele está com 71 cavalos e esse motor é muito elástico, tem uma potência legal e muito, digamos assim, linear, dócil. Cara, é um motorzinho bem legal. Ele tem uma amplitude de giro, desde os 2.500 giros até o corte, até os 10.000, cara, ele vai bem. Tá? E o da Honda, eu dou um 8 também, é um motor interessante, só que ele prima para o torque, e aí você tem que respeitar isso, torque e economia. Então, por esse objetivo, ele é muito legal. Só que se for comparar um com o outro, de potência, por exemplo... Economia de combustível. E é um negócio interessante, eu não gosto de dar 10, porque eu acho que sempre, se eu der 10 para um determinado modelo, pode aparecer um outro, e aí eu vou dar o quê? 11? Mas para a NC, ela merece um 10. O porquê disso? Puxa saquismo? Não, não é. Se você analisar a NC com motos mais ou menos da mesma categoria, ela é muito mais econômica. Se você comparar motos com uma categoria menores, ela também é mais econômica. Então, esse motor ele é um absurdo de economia de combustível. Então, 10 aí para a Honda NC. E a Vestron ela está intermediária. Ela é um pouquinho econômica se comparar com outras da categoria, mas não é nada absurdo. E aí um 7,5 para ela. Transmissão. Outro item que a Vestron é espetacular. Cara, o câmbio dela é muito macio, é dócil, preciso. Então vai um 9 aí para você, dona Vestron 650. E o da Honda um 7. O escalonamento das marchas também são bons. Da Vestron é um escalonamento
muito bom, da NC também. Só que o câmbio da NC é um pouco duro, a primeira dá tranco, enfim, não é aquele câmbio maravilhoso. Então aí qual a nota que eu dei? 7. Pode melhorar aí, dar uma... Tá, dona Honda? Suspensões. Antes de eu falar a nota, aqui vai um parênteses. O desempenho de ambas as suspensões são bem similares. Ambas têm mais ou menos o mesmo curso, em torno de 150 milímetros, tanto na frente quanto atrás. E ambas têm mais ou menos a mesma coisa. Só que eu vou dar um ponto a mais para a V-Strom, porque ela possui regulagem na frente. Tá? Regulagem de pressão da mola. O que é isso? Você imagina um piloto de 60 quilos pilotando a moto. Agora você imagina um piloto de 120 quilos pilotando a moto. Você acha que a suspensão ela vai estar regulada para ambas as situações? Óbvio que não. Então a regulagem ela é importante, porque o peso do piloto varia muito. Então vai um 7 para a V-Strom e um 6 para a dona Honda. Tá? A Honda possui regulagem atrás da pressão da carga da mola, a V-Strom também tem, só que a V-Strom também tem um retorno do amortecedor. Que, para ser bem sincero, isso aí só um piloto bem mais piloto vai perceber a diferença. Muito amortecimento. Salvo assim, situações você colocar muito amortecimento ou quase nada, e óbvio que você vai perceber. Freios. E aí vai uma parte polêmica, que alguns vão me criticar. A NC tem um sistema melhor de frenagem. Ah, mas a V-Strom tem 2 freios a discos na frente e tal. Daí, questão de eficiência. Num dos vídeos, nos primeiros vídeos, tal, aliás, quando eu estava para comprar a NC, eu quase desisti de comprar, porque uma revista especializada fez as medições de frenagem e da V-Strom foi uma porcaria, mas ruim mesmo. Depois eu coloco o link aí, ou no final. Então eu fiquei meio cabreiro. E depois que eu comprei, eu fiz algumas simulações e eu achei o freio dela bem meia boca. E até você pressionando o manete, você vê que ele é meio esponjoso, ele não dá uma firmeza. Tá? E o ABS ele é um pouco intrusivo, ele entra um pouco mais cedo, então vai aí um 7 para V-Strom e um 8 para NC, apesar de ter um disco só, é um discão enorme, e o que importa é a eficiência. O freio da NC é bem interessante, você dá uma alicatada nele, o seu globo ocular quase sai da cara. Então, Honda. Próximo item, na estrada. Aí é o habitat natural da V-Strom. Conforme eu disse, ele é bem confortável no rodar. Tem espaço para bagagem, tem espaço para garupa, então vai um 9 aí. Tá? Na categoria, ela é a melhor. E a NC vai um 7 aí, a questão do banco, do passageiro. Quem pensa em viajar com passageiro, o banco original, ele é complicado, você vai ter que, se for uma viagem longa, você vai ter que inventar alguma coisa, uma almofadinha e tal. Mas eu estou falando da moto original, tá? Então não é uma moto apropriada para garupa. Roseli que o diga. E ela tem a grande vantagem do porta-capacete e, óbvio, da economia de combustível. Mas a autonomia das duas da V-Strom é um pouquinho maior, que o tanque dela é de 20 litros. Apesar da NC ser absurdamente econômico, o tanque é de 14,1 litros. Mesmo assim, a V-Strom tem um pouquinho mais de autonomia. Versatilidade. O que eu entendo por versatilidade? A possibilidade de você usar na terra, e no ar, não, no ar não. No terra, na água, não, na água não. Na terra, na cidade, na estrada e tal. Na cidade e no off-road, aí outra coisa polêmica. Na cidade a NC é imbatível, ela é menorzinha, apesar dela ser mais pesada, ela tem um centro de gravidade mais baixo. O único ressalva é que o guidão esterça pouco, só que o entre-eixo dela é menor, então apesar do guidão esterçar pouco, ela se dá bem por causa da distância entre eixos. E o porta-capacete, cara, isso aí na cidade, por questão de praticidade, é maravilha.
E no off-road, aí é uma situação complicada de escolher. Nenhuma é tão apta. E aí o cara vai falar, mas eu já fiz off-road com a NC, com a V-Strom e tal. Cara, isso não significa que ela é apta. E outra, off-road que eu falo é off-road, não é passeiozinho na terra. Passeiozinho na terra, Harley do Davidson faz. Tá? Agora, no off-road brabo, ambas não têm uma altura tão boa do solo. A vantagem do aro 19 na dianteira da V-Strom, isso aí faz uma diferença. Nas oscilações do piso, a roda quica menos, a frente fica um pouco mais firme. Só que maior distância entre eixo e não ajuda muito. E é engraçado, a NC, agora eu vou falar especialmente para mim, pelo fato dela ser mais baixa, firma maior. Igual eu falei, o centro de gravidade da NC, muito provavelmente, eu não tenho essa medida, mas é mais baixo, então é uma moto mais fácil de você segurar ela em caso de queda, ou até mesmo da questão de maniabilidade e estabilidade em baixa rotação, em baixa velocidade. Tá? Então, é isso aí. 7 para Suzuki e 8 para Honda. Manutenção. Esse é um dos pontos ruins da Suzuki. A rede concessionária não é lá essas coisas, tem muitos problemas. Deu uma melhorada ultimamente, mas ainda está... E outra coisa, a moto tem muitas intervenções. A Suzuki do Brasil, representada pela J. Toledo, ela pegou e diminuiu pela metade os intervalos de manutenção. Então, por exemplo, no exterior a manutenção é de 12 em 12 mil, aqui é de 6 em 6. Então lá troca-se óleo de 12 em 12, vela troca não sei quanto, aqui não, aqui eles diminuíram. E a Honda merece um 8 aí, tem uma vasta rede de concessionária, eu ainda não testei a questão da qualidade da assistência das concessionárias, mas acho que pior que da Suzuki não tem jeito. E o intervalo de manutenção dela é bem legal. Ela tem revisão de 6 em 6, só que as revisões de 6, 18, intervalo que eu chamo de revisões de intervalo. É só inspeção. O cara vai lá, só olha, checa, aperta parafuso, não tem nem troca de óleo. Tá? Então isso se reflete em... Então, Moto YouTuber espectadores, pela soma aí a Suzuki deu 106,5 pontos e a Honda 103. Isso significa que a Suzuki é melhor? 22% a mais que custa a Suzuki. Será que vale? E é um negócio interessante, tem alguns índices que não são importantes para você, Moto YouTuber espectadores, e outros são muito importantes. Então é interessante fazer uma ponderação do que é importante, jogar uma formulazinha. Então eu inventei uma fórmula do Instituto Luiz Correia que joga uma pontuação de 1 a 3. 1 é pouco importante para você, 3 é muito importante. Então cada pessoa tem uma particularidade. Então, por exemplo, na minha atual circunstância, a questão do economia de combustível e manutenção, para mim é muito importante. Aliás, foi um dos motivos que eu optei por essa troca. Porque eu rodo muito e hoje em dia eu estou aposentado, então eu não tenho uma renda maravilhosa. E eu quero rodar muito, porque eu tenho tempo disponível agora. Então isso aí para mim é primordial. Então eu abro mão de outras coisas, abro mão dos 15 cavalos, abro mão entendeu? Mas isso é pessoal. Então eu fiz aqui só para exemplificar o que seria para mim, e eu não lembro quanto que deu. E aí a situação inverteu, tá? Vale lembrar, isso aí é para mim. Então deu 203 pontos ante 205, tá? E aí a questão do 22,5%. E aí é um negócio legal, porque até no ano passado, ou um pouco mais, a NC estava sendo vendida a 38 e a V-Strom a 32. Foi por isso que eu tinha a V-Strom. Porque a questão o custo importa muito, que é a relação custo-benefício. Para vocês entenderem,
Imagina um Toyota Corolla. Toyota Corolla é um bom carro? É um bom carro. Tá? Mas se a Toyota fosse vendida por 200 mil, seria um bom carro? Não, não seria, porque tem Cruze por 90 mil, sei lá quanto, tem o Honda Civic por 120, sei lá quanto, enfim, seria uma porcaria de um carro. E ele iria competir com outros carros. Então, questão do custo. Agora, e um Toyota por 50 mil? Esse seria o melhor carro do mundo. Porque ele ia competir com carro 1.6, 1. sei lá 4, 1. Putz, tá? Então, essa é a importância. Então, o moto youtuber espectador que pede o comparativo, analisa isso. Eles não são moto da mesma categoria. Pô, 22,5% a mais de preço. Então, Então é isso, moto youtuber espectadores. E aí aguardo comentários, polêmicas, críticas, etc, etc. Um grande abraço e eu já estava com saudade do meu estúdio de gravação.